Olá, bom dia. Seja bem-vindo a este culto neste domingo da Santíssima Trindade. Que você, aí aonde está, seja no seu lar, seja no trabalho, seja no momento de paz especial, reservado para se conectar com o nosso Deus. No fundo, você está acompanhando um hino, Ó vem Emmanuel. Esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo veio até você, veio a cada um de nós e de modo muito especial hoje. Quer acompanhar na sua meditação, alimentando a sua vida com a sua palavra, com a palavra do Senhor. Nos preparamos para esse momento de acolhida. E a palavra de acolhida que nós temos para esse dia vem do Salmo de número 8, versículos 3 a 5, onde o Senhor nos diz: Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua, para as estrelas que puseste nos seus lugares. O que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória de um rei. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nesse dia nós queremos lembrar, a partir desse texto, que muitas vezes o ser humano é tratado como algo insignificante. É tratado como algo que possa ser considerado desprezível. O ser humano a quem Deus deu a autoridade para cuidar, para gerir toda a criação feita por Deus, muitas vezes tem usado do seu conhecimento e do seu lugar de autoridade para destruir aquilo que deveria estar cuidando. Vemos muitas vezes pessoas tratarem outras como se não fossem parte da mesma origem. Como ficamos chocados nessa semana com mais um crime de racismo, de preconceito que aconteceu nos Estados Unidos, como tantos outros que acontecem também aqui em nosso país, em nosso estado, em nossas cidades. Estimados irmãos, muitas vezes ouvimos, vemos e ficamos chocados pela maneira como o ser humano trata uns aos outros, e de maneira egoísta, de maneira abusiva. Mas o que nos chama a atenção neste texto é que o rei Davi olha para os céus e ele, contemplando a grandeza de Deus, fica profundamente maravilhado com a riqueza da misericórdia do Senhor. Pois, se reconhecendo pequenino, como Davi é, como um ser humano repleto de maldades, como eu e vocês somos, Deus veio ao mundo e se humilhou e se despiu de sua majestade, se entregando à morte e morte de cruz. Nós ouvimos acerca da obra da criação, nós ouvimos acerca da obra da redenção e ouvimos no último domingo acerca da obra da santificação. Esse Espírito que nos conecta com Cristo e que nos torna de novo um com o nosso Pai. Que essa palavra de acolhida, deste Deus que, independente da sua história, do quão miserável você possa sentir-se, esse Deus se importa com você. Que Ele assim nos acompanhe ao longo deste culto. Amém. Nós queremos invocar a presença do nosso Deus aqui neste início de culto e fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Convido você para cantar conosco o próximo hino em nosso culto. A música que estamos ouvindo relembra cada um de nós. Em nossa miséria, em nossa condição humana, somos pecadores maus. Merecemos de maneira justa a condenação de Deus. Na letra do hino 347 ou 122, nós queremos convidar a você, estimado irmão e irmã, ouvinte da palavra de Deus, para se aproximar desse Senhor e de coração verdadeiramente contrito e arrependido, confiante nas promessas desse Deus, em Cristo Jesus te conceder o perdão, que assim você e eu nos coloquemos diante do Senhor, confiando nas suas promessas. Confessamos ao Senhor os nossos pecados. Ó Deus, de toda a misericórdia, a Ti confessamos os nossos pecados. Somos por natureza pecaminosos e impuros e ofendemos a Ti por pensamentos, palavras e ações, tanto em coisas que fizemos como por outras que deixamos de fazer. A Tua palavra abriu-nos o entendimento e reconhecemos por isso merecermos a Tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o Teu perdão. Consola-nos com o Teu Espírito Santo e dá-nos a vontade nova e firme para Te servirmos enquanto estivermos neste mundo. Por Cristo. Amém. Você reconhece a gravidade dos seus pecados? Confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? E desejas viver uma vida modificada, uma vida de reconciliação, uma vida de serviço a Deus, pela alegria e força e empenho e compromisso que o Espírito Santo dá ao teu coração? Se assim é, então diga: sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude da tua confissão, eu como pastor e vosso irmão, chamado, ordenado, partilho com você da graça, o perdão dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós não vamos fazer a leitura do Salmo, mas como salmodia, como um momento de ação de graças, tal qual o texto do Evangelho, dos Salmos nos recomenda, dar graças a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, nós queremos fazê-lo na canção deste próximo hino, Grande Deus, o Teu Louvor.
Ó Senhor, Santo Deus, triuno, Criador dos céus e da terra, graças te damos por teu amor imerecido de nossa parte, que veio ao nosso encontro e nos transformou de inimigos para teus filhos e herdeiros. Por Cristo, o Filho amado, unigênito, Deus como tu, ó Pai, e também verdadeiro homem, a nossa semelhança sem pecado. A Ele damos toda a honra e glória por ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Pelo Santo Espírito que nos convence e nos apega a cada dia a essa mensagem de vida e de salvação, nós damos graças e toda a honra devida. Suplicamos que este Espírito, que habita em nós por graça e misericórdia, nos habilite, nos motive e nos coloque em marcha para comunicar a boa nova de salvação, de que em ti e por Cristo, ó Pai, o ser humano volta a ser de novo a coroa da criação. Ajuda-nos nesta importante e necessária missão de compartilhar a vida em Cristo para todos. Amém. Nós queremos seguir em nossa liturgia, também seguindo para o momento das leituras. Primeira leitura deste dia, ela se encontra registrada em Gênesis capítulo 1. Para tal, nós convidamos a jovem Clara Oliveira para nos dirigir a palavra do Senhor. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Leitura do texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, parte A, e verso 22 até o 36. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, verso 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura. O texto do Evangelho, nós convidamos o nosso jovem Diogo Onesorg para nos dirigir à leitura. Texto registrado em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. A leitura para este domingo encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, onde lemos: Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Convidamos nossa irmã Cláudia para nos dirigir o louvor em preparação à mensagem, o hino Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito me enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Estimado irmão, irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe a cada um de nós neste momento de reflexão. O texto que trazemos para a mensagem e que gostaria muito que ficasse guardado em vossos corações é o texto do Salmo, capítulo 8, versículos 4 e 5. Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Palavras de Davi que trazem para nós o tema: cada pessoa realmente importa.
Meus amados, nesta última semana fomos impactados, dentre outras notícias que foram transmitidas, por um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, onde um homem chamado George Floyd, de 46 anos, foi sufocado. Um policial colocou peso e os seus joelhos sobre o pescoço desse homem e por mais de 10 minutos ficou ali sendo sufocado por aquele homem e veio a falecer. Crime bárbaro. Chocou a cidade, o estado e o mundo. Crimes semelhantes, destratos semelhantes para com a vida acontecem também em nossas cidades, acontecem em nosso estado. Seja de maneira de discriminação racial, seja por destrato por classe, por nível socioeconômico, por idade. Enfim, irmãos, temos inúmeros e inúmeros casos, você também certamente conhece alguns, lhe vem à memória neste momento, casos de destrato com a vida humana, onde de fato parece que a palavra que Davi ecoa na primeira parte desse versículo estão irradiados entre muitas pessoas. O que é o ser humano para que te preocupes? O que é a vida humana para que haja preocupação? Muitas vezes nós temos tratados pessoas iguais. Iguais sim. Sofrem, choram, sangram, nascem e morrem. Iguais. Independente dos discursos sociológicos e outras linhas. Iguais. E essa doença que tem assolado o mundo inteiro e a nossa cidade de maneira muito especial tem demonstrado isso claramente. A Covid tem atacado, tem afetado e trazido choro e dor e luto, tanto para famílias pobres e negras e brancas, quanto para famílias ricas, nobres. Adentrou até mesmo dentro do Palácio Real. Todos nós somos iguais. As leituras que nós ouvimos hoje, nesse domingo muito especial que enaltece a Santíssima Trindade, por que começarmos este texto e começarmos essa mensagem por esse caminho, por esse viés? Meu amado, minha amada, o texto de hoje, os textos de hoje nos mostram que Deus, na sua majestade, decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E viu Deus na Trindade que isso era bom. No entanto, quando nós percorremos a leitura no texto do Antigo Testamento, do texto de Gênesis, vemos que alguns capítulos à frente, por causa da queda em pecado, esse Deus parece se arrepender de ter criado o ser humano. Estar com o coração entristecido pela maldade que havia se disseminado. Por meio de um só ato, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a desgraça e a miséria consumiram não apenas o ser humano, mas a natureza e a vida de um modo geral. Essa semana fomos lembrados na última sexta-feira de que nós vivemos em um contexto de ambiente em que precisamos sobreviver, precisamos dele para tirar o sustento e a nossa própria sobrevivência.
No entanto, essa natureza, esse ambiente criado por Deus, tem sido afetado duramente pela ação exploratória, consumista, destruidora, desleixada de seres humanos como você e eu. Irmãos, que é o ser humano em meio a egoísmo, violência, destruição? Que é o ser humano para que Deus se preocupe com ele? No entanto, quando nós olhamos junto com Davi para os céus e vemos não apenas a criação desse Deus, mas vemos por sua palavra tudo o que está para além dessa criação, nós nos encantamos. Nós também somos motivados, e é esse meu propósito, a cantar e louvar junto com Ele. Porque, diferente do que as pessoas fazem e do modo como as pessoas se tratam, Deus merece toda a honra e glória. Porque sendo nós quem somos, ainda assim, Deus nos amou. E não apenas uma palavra de discurso, não apenas um amor que fosse colocado como uma retórica construtiva, mas como um ato. Quando os nossos pais, Adão, Eva, ainda no jardim do Éden, caíram em pecado, puseram início à tragédia e à desgraça humana, este Deus triuno veio, se colocou no meio daquela tragédia e ele propôs uma solução. Ele propôs um caminho. Enviar o seu filho, filho unigênito, filho nascido de mulher, à semelhança de nós seres humanos, porém sem pecado. Esse filho, esse Deus, antes e por causa do nosso pecado, inacessível, agora se torna um de nós e caminha entre nós, como a palavra assim revela. Jesus Cristo carregou não apenas as marcas e as dores dos nossos pecados, mas ele carregou sobre si a justiça, o juízo que caberia a nós suportarmos. Muitas notícias que saíram ao longo dessa semana acerca deste ato bárbaro que eu citei lá nos Estados Unidos há pouco, em que aquele homem, George Floyd, pedia clemência por sentir-se sufocado, sem conseguir respirar. Tamanho peso daquele policial que estava sobre ele, sendo julgado com pena de morte por ter também feito algo, mas, como diz a notícia, ele tentou fazer uma compra com uma cédula de $20, que daria mais ou menos hoje R$100. Uma vida foi colocada a cabo por aproximadamente R$100. Independente da gravidade da qual você possa achar-se surpreso, tal qual eu, mas ainda que fosse $1, ainda que fosse R$1, ainda assim um delito. E por causa desse delito, um juízo e uma pena de morte. Assim também pesa sobre cada um de nós o juízo de Deus e os pecados, sendo aquilo que nos sufoca, aquilo que nos oprime, aquilo que nos põe distantes e num lugar de condenação. Essa é a condição do ser humano e por causa do seu pecado. Porém, esse Deus, limpo, perfeito e justo, Jesus Cristo,
Ele caminhando entre nós, o verdadeiro Emanuel, que sabe, conhece as nossas dores e angústias. Ele vendo a nossa miséria e incapacidade de tirar o peso do nosso pescoço, dos nossos ombros, o peso que nos sufoca dos nossos pecados, especialmente quando somos atacados pela fragilidade e a finitude da vida. Esse Deus toma o nosso jugo, toma o nosso fardo, tira o joelho que está sobre os nossos pescoços e coloca sobre o dele mesmo. A condenação pelo pecado que nos cabia receber, Cristo Jesus leva sobre os seus ombros. E na cruz do Calvário, lugar de maldição, lugar de condenação, ele paga todo o preço necessário. Está consumado. Está paga a dívida. Não de $20, não de R$100, mas algo que não pode ser medido, contabilizado por valores financeiros. Ele paga pela minha e pela tua dívida com o seu santo e precioso sangue. A sua morte inocente. Estimado irmão e irmã, esse é o Deus que desce da glória, que caminha com os homens, que é condenado por nós, homens. Esse é o Deus que o apóstolo Pedro, na leitura que ouvimos hoje, faz questão, no dia de Pentecostes, comunicar a sua ação, comunicar o seu modo de agir em favor de toda a humanidade. Ao dizer, bradar aos céus e ao mundo, ao inferno e ao próprio diabo, está consumado, está paga a dívida. Cristo Jesus conquistou para você e para mim a reconciliação com o Pai. E por causa do que ele fez em nosso favor, somos filhos reconciliados, somos a criação restaurada. O Senhor não nos julga mais pelos nossos erros, mas ele nos brinda com os méritos do próprio Jesus. Por isso que no domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo, é também, como nesse dia, o domingo da nossa ressurreição, de lembrar que não estamos mais sendo controlados pelo pecado, pelo juízo, mas estamos sob a graça, sob a proteção divina desse Deus Criador, que continua olhando por nós e andando conosco. Toda a autoridade é dada a Cristo, reconhecida nos céus e até mesmo no inferno. Falta ainda ser reconhecido por muitos ao nosso redor. Será que tem sido reconhecido também por você? Espero eu, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que sim. Sim, o Espírito que não pode ser esquecido. O Espírito que é exatamente e justamente aquele que nos mantém conectados a esta obra de salvação. Este Espírito que continua a te convencer de que você não está perdido, de que você também ainda não está no céu. De que você precisa, dia após dia, relembrar do teu batismo. Relembrar da obra maravilhosa que esse Deus triuno, no dia em que foi proclamado aos céus e para a terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, em nome do Deus triuno, te converteu para receber a herança da vida eterna. Que coisa indizível! Que coisa espetacular esse Deus fez pela tua vida. Que valor
Deus tem colocado sobre você. Talvez você não se dê conta disso. Mas hoje, nessa oportunidade, eu peço que você, se necessário, revise os textos que nós ouvimos. Deixe eles falarem novamente no seu coração. O que é o ser humano para que Deus se importe com ele? Sim, de fato, se olharmos para o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer, e muitos de nós têm feito, podemos concordar com o salmista Davi. Seres desprezíveis. Deus deveria lavar o mundo novamente. Deus deveria limpar de novo essa criação. Mas, para nossa surpresa e alegria, Ele restaura essa criação, começando e chamando para dentro do seu reino, reino de justiça e paz, seres humanos que não mereciam, você e eu. Estimado irmão, irmã, é por isso que neste domingo da Santíssima Trindade, junto com Davi, nós queremos celebrar a vida que começou quando Deus criou o ser humano, a vida que Deus criou, deu início ainda no ventre de tua mãe, a tua vida. Essa vida que Ele restaurou no dia do teu batismo. Esta vida que Ele continua a valorizar. Essa vida que Ele continua a lapidar e polir pela palavra, pelos sacramentos, pela comunhão em torno da igreja, da Santa Ceia. Estimado irmão, durante todos os dias, até que chegue o dia do juízo, este Deus quer renovar contigo esse voto de comunhão, de compromisso. Ele quer firmar com você a certeza de que você não está sozinho, a certeza de que a tua vida vale e vale muito. Tem um hino, eu ouvi ele gravado pelo Asaf Borba. Você é importante para Deus. A sua vida é para Deus mais importante que tudo, diz. Por você, Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Já fez isso no passado e a Escritura está aí para nos servir de testemunha. Deus quer também usar você. Fazer de você uma peça importante no seu propósito de comunicar esta vida e o valor da vida àqueles que estão em redor de ti. Neste tempo de quarentena, de reclusão, embora tenhamos autorização do nosso município, do estado, para reabrirmos nossos templos, ainda usamos de cautela, por valorizar a tua vida e considerar você extremamente importante para Deus. Se você faz parte de um grupo de risco, se por acaso existe um temor em contrair essa enfermidade que não sabemos, se temos segurança de internação, de cuidado, é por causa de você que essa mensagem está vindo por meio desse meio, dessa via. Também porque nós entendemos que Deus tem um grande apreço e dá um valor enorme à tua vida. A você que se sente disposto, disponível, a você que já pegou e que, assim como eu e muitos outros, já estão curados também dessa enfermidade, convidamos para estar no templo. Mas independente em estar no templo ou estar na tua casa, que é templo do Senhor também, que nós façamos uso pleno, contínuo da sua palavra. Que nós possamos também, com os nossos atos, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes de respeito, atitudes de prevenção, cuidar daqueles que ao nosso redor estão em condições de fragilidade em suas vidas.
dizendo ao mundo que toda a vida importa. Não levamos em conta a condição socioeconômica, não levamos em conta a tonalidade da pele, não levamos em conta a origem e a pátria a qual pertencem. Sabemos que acima de todos nós existe um Deus que se comprometeu para resgatar toda a vida humana e toda a criação em torno da vida humana, para que vivamos em paz com Ele, já aqui, na certeza de um porvir, onde todas as coisas que hoje nos causam dor, luto, e falo isso sabendo de muitos irmãos que estão enlutados, falaremos a seguir no nosso momento de oração, mas sabendo deste Deus que se importa, que Ele traga também para essas pessoas o consolo, a reorientação, o ânimo e a alegria de que todos aqueles que vivem e partem desta vida em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Que a graça e a paz deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus triuno que te acompanha, esse Deus que se coloca entre você e eu, tal qual essa pintura aí no quadro atrás. Que esse Deus esteja sempre sendo o alvo e o motivo do seu louvor a cada novo dia, até que chegue a consumação final. Amém. Nós queremos seguir em nossa liturgia cantando o ofertório. Confessemos os nossos pecados, confessemos a nossa fé ao nosso Deus e fazemos isso cantando o hino Eu Creio. Nesse dia, é tradição em nossas congregações recitarmos o credo atanasiano. Esse credo se encontra em nossos inários e é um dos 3 credos ecumênicos que confessamos e que estão inseridos em nosso livro de concórdia. Este credo atanasiano ressalta a beleza e a grandiosidade da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são descritos como um único Deus, que se mostra de diversos modos nas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por ser um credo longo e por dadas essas condições aqui de transmissão, eu opto então e indico a você, procure no seu inário, procure até mesmo nas redes sociais o credo atanasiano se você ainda não o conhece. Lembrando o que ele traz, a ênfase que ele traz na Santíssima Trindade, nós cantamos o próximo hino. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo, tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, e sua vida, dons e bens a Ele oferecer.
Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus. Eu pego fé em Cristo Jesus, e admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, confere perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são escritos lá no céu. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. Ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera a fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Nós queremos apresentar diante de Deus a nossa vida como um sacrifício agradável, oferta que traz, que enaltece o nome, a glória, os atos desse nosso Senhor e Deus. Nós queremos também, nesse dia, lembrar que nesse período, enquanto não podemos trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas, que nós também temos outros meios, né? Saber que nós podemos trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas. E eu tenho aqui para vocês aí na projeção a conta da congregação que você pode fazer aí a transferência, depósito do valor da sua oferta. Também com a reabertura dos templos, você é convidado a vir, mesmo durante a semana, ou até mesmo no domingo, no dia do culto da sua congregação, e entregar, no caso aqui, essa transmissão para Campo Grande. Mas se você está aí em Campos Elíseos, se você está e tem a sua igreja próximo de você, por favor, faça também as suas ofertas para que nós, como organismo também civil, cumpramos os nossos deveres, as nossas obrigações. Nós queremos seguir em nossa liturgia também com um momento de oração.
com o nosso Deus em oração. Queremos falar com o nosso Deus em oração neste dia. Nós lembramos e pedimos ao Senhor em favor de irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades de saúde, fragilidade. De modo muito especial, pedimos em favor da recuperação de nossa irmã Marlene. Ela foi submetida a uma nova cirurgia há 2 dias atrás e está inspirando, seu estado de saúde inspira cuidados especiais. E para além de todo o conhecimento, toda a tecnologia, o aparato médico que está sendo oferecido, nós entendemos que Deus está no controle e é a Ele que nós entregamos a vida de nossa irmã, suplicando que por misericórdia, por ação divina do próprio Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, ela seja recuperada, levantada de novo, que mais um milagre aconteça em sua vida. Nós também queremos apresentar ao Senhor a vida do pequeno Gabriel. O Gabriel, ele é amigo do Ian, né? Filho do Fábio e da Viviane. O Gabriel tem uma enfermidade semelhante à que o Ian teve e agradecendo pela vida do Ian, também pedindo por esse seu amigo, né, que se encontra em estado de saúde bastante delicado. A família parece estar compreendendo e entregando a criança às mãos do Senhor. Por isso, que seja feita a vontade do Senhor, talvez até mesmo para reverter o quadro, mas ainda que não seja isso, que o Senhor também esteja com a família, confortando, alimentando seus corações na certeza da ressurreição. Como diz a palavra do Senhor, quer vivamos, quer morramos, vivamos, estamos nas mãos do nosso Senhor. Nós queremos também lembrar a família Fernandes de Campos Elíseos, Dona Neuza, Viviane, o Alisson, a Julie, a Noane e demais membros da família que nesta semana se despediram aí de maneira inesperada e repentina aí do seu pai, esposo, né? Que teve uma complicação de saúde e faleceu. Pedimos a Deus que esteja com essas famílias. Também colocamos a família do nosso amigo Diogo Garcês. O seu tio faleceu também essa semana. Colocamos também diante de Deus para a recuperação, a saúde, nosso irmão e líder influente em nosso distrito, da diretoria dos leigos, da congregação de Realengo, que se encontra enfermo. Até me fugiu o nome dele aqui agora. Mas colocamos esse nosso irmão que está internado também, precisando de atenção e cuidado da parte de nosso Deus. Outros pedidos que vocês tenham aí em mãos, nós colocamos diante do nosso Pai e pedimos a Ele que nos atenda por misericórdia. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por toda sorte de bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Sabemos que não merecemos a tua misericórdia, mas te louvamos, Senhor Deus, que, contrariando todas as expectativas humanas, tu te importaste conosco e vieste para nos resgatar, nos livrar de toda a opressão e peso que o pecado e a condenação eternas tentam colocar sobre nossas vidas de maneira justa. Ó Senhor Deus, perdoa-nos sempre e de modo renovado. Auxilia-nos a valorizarmos a tua salvação, auxilia-nos, Senhor, a valorizarmos a tua presença e não colocarmos a ti em segundo ou terceiro lugar em nossas prioridades. Fica com cada um de nós neste tempo de reclusão, de restabelecimento da ordem e da economia, ajudando-nos, Senhor, também na reabertura de nossos templos, que nossas ações e atitudes sejam de responsabilidade, de cuidado e valorização da vida, sem dar, Senhor, possibilidade para que
outros sejam contaminados e possam até mesmo passar por situações em que a sua imunidade possa trazer danos graves. Senhor, fica com cada um de nós. Sabemos que toda a nossa vida se encontra em Tuas mãos. Quer vivamos, quer morramos, Tu cuida de nós. Tu já nos preparaste um lugar na morada celeste. Mas enquanto esse dia, esse momento não chega, Senhor Deus, ajuda-nos a sermos fiéis testemunhas da Tua volta final, da Tua volta, Senhor, para o juízo, da Tua volta também de reencontro com todos aqueles que já estão na glória contigo. Senhor Deus e Pai, nós entregamos aos Teus cuidados nossos irmãos e irmãs que aqui foram listados, citados, Senhor Deus, e possa Tua mão poderosa agir pelos médicos na restauração de sua saúde. Possa, Senhor Deus, Teu poder agir também através das nossas autoridades civis. Que todas as ordens, decisões sejam tomadas com zelo, cuidado, Senhor Deus e Pai, porque este Teu povo que aqui habita, muitas vezes é destratado, é desconsiderado e desvalorizado. Senhor Deus, não permita que essa maneira indigna de ver e de se dirigir ao outro com desdém se aposse de nossa vida, da nossa consciência, mas que possamos sempre aprender de novo, Senhor, na Tua palavra, que cada vida tem valor e importas com cada um de nós. Tudo isso, Senhor Deus e Pai, nós entregamos aos Teus cuidados e pedimos por misericórdia, para que a Tua igreja, da qual nós fazemos parte, possa remir este tempo cantando, louvando, valorizando, testemunhando por ações e palavras a Tua volta repentina, a Tua volta para juízo, e que nós saibamos valorizar e compartilhar este tempo de graça, esse tempo de oportunidade que ainda entrega em nossas mãos. Por Cristo Jesus, que contigo, ó Pai e o Espírito Santo, nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quero deixar a cada um de vocês a bênção do Senhor e em seguida também encerrarmos nosso momento de culto com o hino A Bênção da Irlanda. Lembramos, conforme nosso programa semanal, nós teremos estudo na próxima terça-feira às 19 horas, também na quarta-feira às 9 da manhã pela plataforma Facebook haverá um devocional com um dos pastores do nosso distrito. Na quinta-feira às 19 horas também teremos nosso segundo momento de estudo semanal e a programação segue conforme será comunicado em nossos informativos. Deus esteja com você, recebam todos a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Uma semana abençoada. Fique com a graça, a companhia, a paz e a certeza de que a tua vida tem valor. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor.
seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.